Fala galera, saudações vascaínas. Galera, vamos começar esse pós-jogo aqui, né, de Vasco 0, Fortaleza 3, né, lá no Castelão. Coisa ridícula, né, muito ridículo o que tá acontecendo, muito escroto isso que tá, tudo que tá acontecendo no Vasco agora. A gente vê um bando de gente em campo que não faz nada, mas enfim. Antes de começar esse vídeo, deixa o likeão aí, ajuda a gente aí, deixa o like para esse vídeo chegar a mais pessoas, se inscreva no canal, comenta também, quer saber da sua opinião, o que você achou do jogo de hoje. Peço que você também compartilhe esse vídeo aí com todo mundo, né? Joga aí no grupo de todo mundo, para todo mundo ver a nossa indignação, até quem sabe chegar lá na nossa diretoria, e a diretoria tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa de bom pro Vasco. Mas enfim, a vinheta vai rodar, é o tempo de você se inscrever e comentar e curtir o vídeo aí, beleza? A vinheta rodou, você se inscreveu e a gente voltou aí para poder dar esse pós-jogo aí, beleza? Vamos lá! Galera, estamos de volta, né? A vinheta rodou aí, você se inscreveu, né? Compartilhou, fez tudo o que tinha que fazer aí. E vamos falar dessa partida horrenda que o Vasco fez hoje. Mais uma, né? Mais uma partida horrível que o Vasco fez, né? Vamos começar pela escalação, né? O Vasco entrou no esquema ali com 4-3-3 que eu não consigo entender da onde que o Rafael Paiva tira essa bosta desse esquema de 4-3-3, sendo que a gente não tem três atacantes. Eu fico pra morrer com a bosta do esquema tático desse, cara. Eu fico puto demais quando eu vejo o Vasco jogando assim. Mas enfim, o Vasco começou com o Léo Jardim, com Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Galdames, Emerson Rodrigues, Verratti e Puma Rodrigues na outra ponta. Esse foi o time que o Vasco começou aí a partida para enfrentar o Fortaleza, que não fez nem força para poder vencer o Vasco, né? Fortaleza fez os gols quando queria fazer, né? O Vasco, como sempre, aí deixando a desejar muito em muitas coisas assim ridículas, né? A gente acabou perdendo a partida ali de uma maneira muito esquisita, né, cara? Assim, esquisita não, que tá sendo normal ver o Vasco jogar essa merda desse jeito, né? Mas assim, muito chateado por tudo que tá acontecendo no Vasco. Vou falar da partida, depois eu falo desses outros sentimentos que eu tô vendo aqui em relação ao Vasco, pra gente não misturar os vídeos. Vamos lá. A partida, o Vasco não jogou nada mais uma vez, então não tem nada para falar do Vasco. O Vasco não marcou, o Vasco não passou, o Vasco não atacou, o Vasco não chutou a gol, o Vasco não fez nada. O Vasco entrou lá para fazer um treino de luxo com o Fortaleza, e assim o Fortaleza passou o carro em cima do Vasco, fazendo o Vasco passar mais uma vergonha. É impressionante como Rafael Paiva e companhia gostam de fazer a gente passar vergonha. Cara, a gente já perdeu 3-0 São Paulo, Fortaleza e, se eu não me engano, o outro esqueci. Mas enfim, não é bom nem lembrar mesmo para não dar problema. Cara, o Vasco começou ali o primeiro tempo, né, um pouco... Nem fez frente com Fortaleza. A gente tomou um gol ali cedíssimo, ali aos 13 minutos, né, que na minha opinião ali, erro nosso, mais uma vez, né. Depois o Breno Lopes no segundo tempo acabou fazendo ali o segundo na falha do Paulo Henrique, acabou deixando o Maicon um pouco exposto, né? Acho que deveria ter feito a falta antes, sei lá, qualquer parada, mas deixou o cara chegar ali no gol. Mas enfim, foi recuando, acabou dando espaço, mas eu acredito que foi culpa mais do Paulo Henrique do que do Maicon, porque o Maicon ainda teve a chance de tentar fazer algo, mas no mano a mano fica realmente um pouco mais difícil quando você pega um jogador um pouco mais habilidoso, né? E ele tirou a bola de canto e bateu no cantinho, acabou fazendo o gol ali, vencendo o Léo Jardim. Para finalizar, o Renato Kaiser, cria do Vasco, foi lá e fez o 3-0 ali numa bola que ele só empurrou para dentro do gol. E assim, cara, a gente viu o Vasco não jogando nada, a gente viu o Vasco não tocando para nada, o Vasco não fazendo, não prestando para nada, cara. O Vasco não joga bola, não tem o que falar do Vasco jogando bola, não tem o que falar, não tem. Eu não posso chegar aqui e falar, o Vasco disputou, a gente não competiu nada, a gente não fez nada na partida que merecesse a gente pelo menos sair com gol. A gente não tem nenhuma
probabilidade de ter jogado futebol hoje decentemente. Não tem. A gente não tem esquema tático, a gente não tem peças importantes que façam a gente jogar bola, a gente não tem jogadores comprometidos, assim, no sentido de entregar realmente. Não estou dizendo que eles não têm comprometimento, estou dizendo que eles podem até ter, mas eles não conseguem entregar isso pra gente dentro de campo. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim, sabe? Eu acho que a gente tem que levantar a mão pro céu, agradecer que a gente chegou na semifinal de campeonato de Copa do Brasil e agradecer que a gente não tá brigando lá embaixo. Porque, cara, tá ridículo o Vasco hoje, tá ridículo. O Vasco não passa bola, o Vasco não tem esquema tático, o Vasco é um bando em campo, não tem condição de tá fazendo essa pataquada que a gente está vendo acontecendo no Vasco. Para você ter uma ideia, o Vasco teve 60% de toque de bola, o Vasco teve 520 passes. Nenhum desses 520 passes foi em direção ao gol, cara. Enquanto isso, o Fortaleza trocou 341 e fez 3, cara. Fez 3 gols a gente. Que loucura é essa, cara? Fortaleza chutou 14 vezes no gol, o Vasco chutou 4. Sendo 2 delas no gol e o Fortaleza 8 delas no gol. Pô, a gente escapou mais uma vez de um vexame gigantesco. Cara, será que os caras não têm vergonha na cara de fazer isso, cara? Pelo amor de Deus, Vasco. Rafael Paiva, vamos acordar, irmão. Vamos acordar. O que você está fazendo aí? Você não está conseguindo mais tirar dos jogadores o que a gente esperava que você tirasse? Qual que é o problema? Cara, esse suíço não entra por causa de quê? Qual que é o problema do suíço, cara? Cara, até ontem o Galdame estava parado aí, cara. Tava parado, não estava nem sendo utilizado. Hoje ele foi titular do Vasco. Ah, fez uma partida boa, tá, mas aquela lá foi um relapso que ele teve, cara. Sabe, não dá pra entender o que o Rafael Paiva pensa, cara. Esse cara é teimoso demais, cara. Cara, que loucura. Que loucura isso que o Vasco passa pra gente, cara. Que o Vasco faz a gente passar. É um absurdo isso que ele faz, cara. A gente não consegue, a gente não tem capacidade de trocar um passe em direção ao gol, cara. Porque o Vasco não tem jogador que faça isso. Olha que loucura. Não consigo entender, cara. Não consigo entender o que acontece no Vasco, né? Não vi a entrevista coletiva do Rafael Paiva ainda. Vou ver depois. Amanhã tem outro vídeo mais importante que esse, que eu vou estar falando, né, de um geral. Vai ser mais um desabafo. Então peço para você se ligar aqui no canal amanhã, assim que eu lançar esse vídeo. Espalhe esse vídeo para geral, porque eu vou estar soltando tudo que eu sei em relação a isso, tudo que eu penso em relação a tudo que está acontecendo, porque tá esquisito o que está acontecendo. Tá esquisito isso que tá acontecendo, cara. Como que a gente não consegue competir mais? A Fábio, você quer chegar numa pré-Libertadores pra quê? Cara, já passou da hora da gente já começar a pensar em 2025. Já era, 2024 acabou. Esse time aí vai entregar isso aí que a gente viu hoje, para menos aí no final. A gente vai ganhar mais 1 ou 2 jogos de alguém que já esteja rebaixado, né? E falando nisso, o Cuiabá hoje, que já tá rebaixado praticamente, jogou pau a pau com o Botafogo e empatou com o Botafogo no Engenhão. A gente foi lá e tomou 3, pô. Como assim? Ah, Diego, futebol porra nenhuma, cara. Time sem comprometimento, time não corre, o time não ataca, o time não defende, o time não tem meio campo, o time não tem nada. Queria estar eu aqui falando de futebol, mas não dá pra falar de futebol com esse time do Vasco, não dá. Não dá pra falar de futebol com esse elenco que o Vasco tem, não dá. Não dá. Enfim, vou ficando por aqui. Deixa o like, compartilha, comenta, né? Já passou raiva demais esse final de semana. Esfriar a cabeça. Tamo junto, valeu.